o objetivo desses vídeos aqui é que a gente consiga, né, desenvolver o histograma usando os editores de planilha, né, eu uso aqui o LibreOffice, e que também depois a gente faça os gráficos, histograma, curva polida, todos estes, isso usando esses recursos computacionais, tá? Primeira coisa que eu peço para vocês foi a Camp e fez aí a coleta de dados, tem aqui alguns dados, por exemplo, que eu fui a campo e medi lá. Pensa que seja peso de algum grupo de pessoas. Fui lá e medi então esse peso e quero fazer esse histograma, essa representação estatística. Primeira coisa, você vai colocar esses dados em coluna aqui. Tanto faz a coluna A, B, C, D, E, mas a fim de exercícios para que vocês me sigam, né? Como eu fiz na coluna B, sigam também, né? Para que as equações que a gente vai colocar fiquem idênticas aí, a fim de te gerar dúvidas. Mas tanto faz o lugar que você colocar. Aí depois que você coloca todos os dados, um embaixo do outro, né? Isto é, na coluna, você vem aqui, pode ver que meus dados não estão ordenados certinho, né? Tem dados aqui que não estão em sequência. Ao 66 vem 67, ao 64 aqui. Ou seja, eles não estão ordenados. Como é que eu vou ordenar isso aqui? Eu venho aqui, seleciono o primeiro elemento, vou até o último elemento e no ponteiro do meu mouse aqui vai ter aqui, ó, colocar em ordem crescente ou decrescente? Quero em ordem crescente. Clicou, pode observar que todos os dados agora estão em ordem crescente, já ordenaram automaticamente. Então, o primeiro exercício é fazer isso, né? Aí eu venho aqui, isso aqui que eu vou falar agora é só estética, né? Venho aqui e coloco todas as bordas, externa, interna, para que fique destacado aqui o meu rol. Tá, é assim que nós organizamos nossos dados. Feito isso, desenvolvemos a primeira parte. Tá perfeito. O que a gente vai fazer agora? Passos para chegar na nossa tabela de distribuição de frequência, né? Mas antes disso, nós precisamos determinar quantos elementos são, amplitude total dessa amostra, as classes, quantas classes terão aí minha tabela de distribuição de frequência e a amplitude dela, né? E como nós faremos isso? Nós faremos de uma forma bem interessante, que se você mudar os valores aqui, toda a nossa tabela vai mudar automaticamente. Então, se você faz uma vez, todo o seu trabalho, que é um pouco difícil no início, mas não se perde. Depois, se você mudar valores e realizar outra pesquisa, esses valores aqui vão mudando automaticamente. Então, para isso, primeira coisa, eu fiz aqui, eu peço que faça o mesmo, né? Um quadrinho de dados. Coloquei um N, um AT e escrevi mesmo. Você vai lá, seleciona e escreve. Amplitude total, casinho, H aproximado. Isso aqui você escreve, né? O importante é aqui, ó, ao lado direito desse N, eu vou vir aqui, clico aqui que é o campo onde eu insiro equações, essas coisas no Library ou mesmo no Excel e outros editores, coloco um igual. A partir daqui, as funções que eu vou declarar, ele vai definir os resultados. O que eu quero agora nesse N? Não é descobrir quantos elementos eu tenho aqui? Então, fazer a planilha saber quantos elementos eu tenho. Então, a partir do momento que você põe igual, eu venho aqui, seleciono o primeiro até o último. Shift, clico aqui e seleciona todos. Ou seja, estão todos selecionados, né? Assim que seleciona. Vou tirar, vou novamente. Então, clicou no campo N, vem aqui igual. O que eu quero fazer agora? Declarar então quantos elementos que tem. Eu quero fazer uma contagem de elementos. Escreva assim, ó, com de contagem, pronto, e para. Ele já vai aparecer, ó, contagem de números, né? Conta quantos números estão em um argumento. É isso que eu quero. Eu só vou dar um Enter, né? Ele já apresenta como que é a função, contagem.número. Agora, né? Olha lá, a setinha está entre os parênteses aqui. Agora você vem e seleciona. Eu quero contar os números que vêm da linha B4 até a linha B113. Então, de B4, 2 pontos até 113. E dou um Enter. Pronto. 100 elementos, né?
Então, escrever isso aqui determina isto. Né? Pode ver, se eu mudar o elemento, fiz outra pesquisa e não é mais 67, é 54. Olha lá, não muda, porque ele só está fazendo a contagem de elementos. Então, você pode mudar aqui que vai continuar. Cheguei. Amplitude total. Novamente, clico no campo, venho aqui, igual. O que é amplitude total? É o maior valor menos, né, subtrai do menor valor. Então, eu vou pegar meu último elemento, que é aqui, o B103, menos o primeiro elemento, B4. Pronto. Minha amplitude total é 46. Então, eu já tenho o número de dados, amplitude total, e agora eu quero descobrir o número de classes. Tem várias equações, uma que usa logaritmo, raiz, a que você tiver que você vai escrever. Eu vou escrever aqui aquela que é raiz de n. Então, igual, sempre que vai colocar uma função igual, escrevo raiz, ali já aparece, raiz de alguma coisa, né? E dou um enter. Então, raiz do que eu quero determinar? Eu quero determinar a raiz de n. O n não é 100, então eu seleciono aqui onde está o campo. Né? Agora, o 100 está no F4. Então, eu quero a raiz de 100. Então, a raiz do F4. Pronto, 10. Então, ele vai sempre buscar a raiz de um número. Por que é legal isso? Porque se eu tirar um número... Deixa eu tirar esse cara aqui. Pronto, ele reduziu para 99. E ele vai automaticamente alterando os resultados. Se eu retornar esse número... Pronto, eu tenho 100 elementos. Eu tirei um, tinha ficado 99, né? Então, isso que é interessante você montar uma tabela aqui. Por fim, eu tenho aqui a amplitude. Amplitude de cada classe. Né? Não sei se vocês lembram a fórmula, que é a equação para a gente determinar a amplitude. Você pegava aí o seu número, né? A sua amplitude total. Então, a amplitude total está aqui, no F5. E vou dividir. Então, coloco o sinalzinho de divisão aqui, a barrinha. Pelo que eu divido? Aí eu seleciono pelo número total de classes, que no meu caso está no campo F6 aqui. Então vai ser o F5 por F6, amplitude total pelo número de classes. E dou um Enter. Olha só que coisa legal, gente. Né? Então eu já tenho aqui tudo definido. E à medida que você mudar aqui, ele muda automático. Por fim, eu preciso aproximar isso aqui, porque eu não quero ficar trabalhando com o número decimal. Então, o que faz para aproximar? Aperto igual e escrevo apro. Opa! Vem aqui. Aproximação. Não está aparecendo. Quando não aparece, você recorre aqui, ó, que vai ter um monte de arredondamento serve. Vou fazer o arredondamento. Vou arredondar o quê? Né? Então, ó, quando não aparecer, é que eu estava escrevendo aproximação. Na verdade, é arredondamento. Arredondamento. Se eu tivesse com 2R, ele teria aparecido. Ele dava um Enter, né? Ou, outra forma também, você vem aqui, né? Põe o igual e procura o arredondamento. Também as duas formas dão certo. Arredondamento aqui. Pronto. O que eu quero arredondar? Eu quero arredondar esse número. E Enter. Tá aí, gente. Essa é a primeira parte dos vídeos que vai ser necessário para a gente estar desenvolvendo, que no próximo vídeo eu vou desenvolver, então, a tabela de distribuição de frequência. Obrigado.